Volkswagen Passat Highline 2016, versão topo de linha. Esse carro já está usado, ele tem em torno de 25 mil quilômetros. Então, nesse vídeo nós vamos mostrar a situação desse sedã alemão, que já foi bastante usado por muitos jornalistas. Esse carro, quando 0 km, ele tem um preço sugerido de R$ 177.500 na versão básica, né, a Highline, com pintura branco sólida. Esse modelo que nós estamos avaliando, ele está pintado na cor prata tungstênio, tem um custo adicional de em torno de R$ 1.900, e ele tem também o teto solar, que adiciona mais uns R$ 5.800 à conta. Então esse carro aí sairia em torno de R$ 183, R$ 184 mil. Se você pedir a pintura preto Mystique, que é a perolizada, aí ele sai mais R$ 1.000, né? Então é um carro relativamente caro, porém muito completo. Usado, esse carro aí, se a gente fosse vender ele usado, o preço de tabela FIPE dele é de R$ 132.700. Então isso significa que ao longo de um ano ele teve uma desvalorização em torno de 28%. Eu acho compatível com um carro importado, né? Em torno de 28%. É importante considerar que o mercado de usados trabalha com preços um pouco mais baixos do que a tabela FIPE. Então talvez não seja possível também nem pegar os 132 mil. Acho que uns 120 mil reais seria um valor mais factível para esse carro. O Passat foi lançado na Europa em 2014, em 2015 no Brasil, é a 8ª geração, produzido na Alemanha, e esse carro, internamente, ele transpira precisão, né? Mesmo nesse modelo usado, ele é muito silencioso, muito rápido, muito agradável de ser dirigido. Esse painel digital, que é o virtual, ele é um painel digital da Volkswagen, Active Display, ele é programável e é um recurso muito interessante que depois se acostuma. É difícil você querer adotar um carro sem esse recurso. Esse carro tem um motor 4 cilindros, mas o som dele é tipicamente de um carro V6. Ele vem no Brasil sempre com tração dianteira. Na Europa ele tem uma opção de tração 4Motion integral. O motor tem 220 cavalos, 35,7 kgfm de torque, associado com uma transmissão automática de dupla embreagem DSG de 6 marchas, banhada a óleo, que permite trocas manuais através de seletores posicionados atrás do volante. Ele tem um peso em torno de 1,5 tonelada, mas ele parece muito menos, porque é um carro muito ágil, a gente vai mostrar aí ao longo do vídeo. Esse motor ele tem dupla injeção direta e indireta e tem duplo comando de válvulas com variador de fase na admissão e no escapamento. Então, apesar de ser um motor turbo, não tem praticamente turbo lag nenhum. Segundo dados da fábrica, ele acelera de 0 a 100 em 6,7 segundos, atinge 240 km por hora. A tração dianteira, suspensão McPherson na dianteira e multibraço na traseira. Então, nós ficamos uma semana com esse carro aí e agora a gente vai passar um detalhamento externo e depois as nossas impressões dinâmicas desse sedã alemão. Vamos lá. Volkswagen Passat Highline 2016. Pessoal, esse carro já está no mercado há quase 2 anos, mais ou menos uns 23 meses. Ele foi lançado oficialmente no Brasil, inicialmente em 2 versões, que a primeira era a Comfort Line e a versão topo de linha, que é essa Highline. Depois, em 2016, esta versão Highline sofreu uma atualização porque o modelo Highline que chegou ao Brasil, ele não tinha o painel digital Virtual Cockpit, na realidade Active Display aqui na Volkswagen, né? E depois, em 2016, eles incorporaram como equipamento de série o Virtual Cockpit, vocês estão vendo aí. O painel digital eles incorporaram de série nessa versão Highline. Mas vamos falar mais um pouco desse Passat. A questão toda é a seguinte: esse carro a gente já fez um vídeo dele, uma avaliação completa logo que ele chegou em Brasília. E agora esse carro foi emprestado para uma série de jornalistas e fizeram uma série de testes com ele, inclusive testes muito rigorosos. E aí agora o carro está com 25 mil quilômetros, a gente resolveu fazer uma avaliação para saber a situação desse carro, que é um carro importado, um carro feito na Alemanha, feito para
o mercado alemão, porém que ele chega importado para o Brasil com uma tropicalização, porém motor 2.0 não é flex. Então a gente resolveu avaliar a situação dele nesse período, um carro com 25 mil quilômetros, mas esses 25 mil quilômetros realmente muito solicitados. Então eu posso dizer que o carro continua como zero. A gente já está há mais de uma semana com esse carro, estou andando com ele direto e a situação dele é de total integridade, né? É um carro grande, né? Esse Passat, ele tem quase 4,8 metros de comprimento, é 4,77, é um carro muito grande. Ele tem 1,83 metros de largura, isso sem contar os retrovisores. Se você contar os retrovisores, a largura já vai para mais de 2 metros, né? Entretanto, os retrovisores eles são rebatíveis eletricamente quando você fecha o carro, a gente vai até mostrar aí. Essa versão Highline, que agora é a única que está sendo importada, ela já vem com os faróis de Full LED, um sistema de posicionamento diurno em LED, então isso já é tudo de série. Essas rodas de 19 polegadas montadas em pneus 235/45 de perfil baixo, é um carro realmente já muito completo, o teto solar panorâmico. Em termos de preço, esse carro ele tem preço sugerido pela Volkswagen Brasil na versão Highline sem teto solar e com pintura sólida, que seria a pintura branca, né, ou preto, ele sai a R$ 177.800. Já vocês estão vendo faróis, lanternas de LED, enfim, nessa situação. Agora, esse carro aqui, como ele está pintado no prata tungstênio, que custa em torno de R$ 1.800 a mais, e ele tem o teto solar panorâmico, então o preço dele aí sugerido vai para em torno de R$ 185 mil, né? Então, mas é um carro já totalmente, absolutamente completo. Ele é importante considerar que nessa linha 2016, né? Esse painel digital já faz parte, antes você tinha um pacote premium, né, que incorporava esse sistema multimídia, não, esse painel digital e o piloto automático adaptativo, agora não mais, tá certo? Então, agora ele já vem de série, foi incorporado na lista de itens de série do Passat, né? Então vocês estão vendo aqui, ele tem os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, e ele tem inclusive o Park Assist, né? Aí vocês podem ver aqui, ó, os retrovisores eles fecham, eles se rebatem eletricamente, então também já faz parte dessa lista de itens de série do Passat. O porta-malas tem abertura por gestos, então aqui acontece o seguinte, ou você abre por aqui, né, ou então simplesmente você está com a chave na sua... aqui a chave dentro no seu bolso, você simplesmente faz um gesto embaixo do carro e ele abre. Então abertura elétrica também do porta-malas, inclusive esse porta-malas tem 581 litros, é um porta-malas absolutamente cavernoso, enorme, inclusive com porta-objetos laterais aqui. Enfim, o step é um step convencional, então você pode usar se você tiver um furo no pneu, você pode usar esse step, é um step convencional, tem inclusive uma tomada de 12 volts aí, então realmente é um carro muito, muito completo. Você pode fazer o fechamento aqui também elétrico através do botão. Então, um carro com quase 2,8 metros de comprimento de entre-eixos, esse carro tem ele tem 2,79 metros de entre-eixos, é um entre-eixos enorme, 10 centímetros maior do que o do Corolla, por exemplo. Ele também tem chave presencial, e aí vocês podem ver, olha o espaço interno desse carro, gente. É inacreditável, é uma limousine praticamente, né? Então realmente a disponibilidade de espaço é muito grande. Você tem o ar-condicionado com 3 zonas de climatização, então aqui você pode ajustar a climatização, a temperatura para o banco traseiro. Você tem aqui também acesso ao porta-malas, né? Você tem um porta-objetos aqui.
e cintos de segurança de 3 pontos para todos os passageiros. Então é um carro nível de segurança muito elevado também. Tudo isso que vocês estão vendo também é de série, ele já vem com esses bancos revestidos em couro. O banco aqui são de comando elétrico, inclusive o do motorista tem memória, freio de mão automático, o ar-condicionado com 3 zonas de climatização e esse sistema multimídia com tela de 8 polegadas sensível ao toque também é de série. Aí a gente já mostrou, mas o painel inteirinho confeccionado em material soft touch. O carro está com 25 mil quilômetros, a gente passou em vários tipos de pisos irregulares e ele não tem um ruído interno, então nível de construção, esse carro aqui, ele tem um nível de rigidez torsional da carroceria de 30.000 Nm por grau. Então isso significa que você tem que colocar 30 toneladas no eixo, no ponto, seria assim, uma alavanca que estaria posicionada no centro de gravidade do carro. Você teria que colocar uma força de 30 toneladas com uma alavanca de 1 metro para poder fazer uma torção de 1 grau na carroceria. Então é um nível de rigidez torsional muito elevado mesmo, é inacreditável. Para vocês terem uma ideia, o Up tem 18.000 Nm por grau, o Jeep Renegade, que é um carro destinado a off-road, ele tem 18.000 Nm por grau e esse carro tem 30.000. Então a rigidez estrutural da carroceria é incrível. Esse carro ele é baseado na plataforma MQB, a mesma do Golf, porém ela é uma plataforma alongada. Não nega o fato de ser derivado do Golf, tá? Principalmente a posição de dirigir, ela é tão perfeita quanto a do Golf. Até mesmo que não muda muita coisa em relação, uma das únicas posições, alguma medida fixa dessa plataforma MQB é o ponto H e a distância em relação ao painel dianteiro. Então, para quem anda em Golf, você vai se sentir familiarizado. Agora, as reações são totalmente diferentes porque ele é um sedã com entre-eixos bem maior, né? Aí vocês estão vendo os porta-objetos totalmente revestidos e aqui o banco Ergo Comfort, né? Que é um padrão alemão de ergonomia com as memórias e há também o sistema de massagem lombar para o motorista. Então, o carro realmente fantástico, esse Passat Highline, a linha 2016, é um dos carros mais vendidos na Europa. E aqui no Brasil não é diferente, assim, em termos de qualidade. É lógico que é um carro muito mais de imagem, a Volkswagen procura muito mais imagem, mostrar a tecnologia da marca do que volume de venda, até mesmo porque ele vende muito na Europa. E esse carro é interessante que ele é diferente do que é vendido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma versão mais simplificada do Passat, fabricado lá no Tennessee. E aqui a gente tem o Passat vendido, projetado, é o melhor Passat do mundo, que é o Passat alemão, né? Então é isso, pessoal. Agora vamos ver o comportamento dinâmico aí do Passat Highline. Bom, pessoal, então aqui vamos agora passar nossas impressões dinâmicas sobre o Passat Highline 2016 com 24 mil quilômetros. Esse carro aqui está com quase 25 mil quilômetros. Essa versão Highline, a topo de linha, ela já vem com esse painel digital e esse sistema multimídia que é o Discover Media com 8 polegadas e com o sistema de navegação integrado. Ar-condicionado com 2 zonas de climatização, todos esses recursos, teto solar elétrico e o piloto automático adaptativo também já vem de série nessa versão. Esse sistema Dyna Audio, se eu não me engano, na linha 2016 ele foi suprimido. Porém, todos os demais recursos que estão nesse carro, inclusive o Front Assist e o piloto automático adaptativo, que a gente vai mostrar aqui como funciona, eles estão presentes. A gente já tinha feito uma avaliação desse carro aqui, porém agora nós pegamos ele com quase 25 mil quilômetros para ver a situação que ele está depois de ter sido usado por vários jornalistas em condições até bem rigorosas, né? Então, esse carro, vocês podem ver, ele tem câmbio automático DSG, é um motor 2.0 com 220 cavalos e 370 Nm de torque, disponível entre 1.700 e 4.500 RPM. Ele tem câmera de ré, vocês estão vendo sensores de estacionamento dianteiros e traseiros,
direção com assistência elétrica. O freio de mão é de acionamento automático também. Então, vamos dar uma volta para vocês verem aí como que está a situação desse Passat com 25 mil quilômetros. Nesse percurso eu já estou uma semana com ele mais ou menos, e ele está como novo, você não ouve nenhum tipo de ruído interno. É importante considerar que o painel é inteirinho feito de soft touch, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E vocês estão vendo o sistema Active Display, né, que é o painel digital da Volks. E aqui eu estou adotando essa solução que é o sistema de navegação incorporado no cluster de instrumentos. Existem outras opções de vistas que você pode colocar. Você pode colocar consumo e autonomia, pode colocar o sistema de áudio, pode colocar o carro, o estado do carro, ele vai te dar dados de consumo, dados de viagem e o funcionamento dos sistemas também, piloto automático adaptativo e tal, né? E aqui eu vou escolher, sempre escolhi o sistema de navegação. Então, o Passat, com esse motor 2.0, é o mesmo conjunto mecânico do GTI, do Golf GTI. O desempenho ele é absurdamente, ele é muito rápido esse carro. É um esportivo disfarçado de sedã de luxo. Ele acelera de 0 a 100 segundo a Volkswagen em 6,7 segundos e chega a 237 km por hora de velocidade final. Então é um desempenho assim espetacular. Ele tem uma abundância de torque em qualquer regime de rotação. O carro é absolutamente fantástico. A suspensão dele não é macia. Esse carro aqui é um concorrente, por exemplo, do Fusion, né? O Fusion é um carro que tem a suspensão muito macia, muito mole, até molenga, né? Esse carro aqui já não. Ele tem uma suspensão com ajuste firme, que é um ajuste que eu considero adequado para o nível de performance desse carro. Ele é tração dianteira, a direção é muito direta, mas muito direta mesmo. Ela responde como se fosse uma direção típica de carro esporte, né? Com assistência elétrica. É interessante que em manobras urbanas ela realmente fica muito leve e muito agradável de ser conduzida. Porém, em estrada, quando você aumenta um pouco a velocidade, aí ele já ele já oferece um nível de assistência, ele reduz o nível de assistência para tornar a condução mais segura. Então é um carro que transmite também muita segurança em comportamento em estrada. Então um carro, em termos de comportamento dinâmico, é tipicamente um carro alemão. Ele é fabricado na Alemanha, importado da Alemanha. O preço dele é em torno de 177 mil, a versão básica, mas aí você tem o teto solar, que é em torno de 5 mil reais a mais. Esse carro aqui está com a pintura metálica, então mais ou menos uns 1.800 reais. Então o preço sugerido desse carro aqui é na faixa de 180 mil reais, 182, 183 mil reais. Porém, eu acredito que tem desconto para esse carro aí nas concessionárias. E o carro, assim, com 25 mil quilômetros, ele tá como se fosse novo. Eu não senti praticamente, eu não ouvi ruído nenhum. Mesmo quando você passa em vias irregulares, ele está perfeito, não tem ruído nenhum. E nesse aspecto, o fato de ele contar com o painel totalmente emborrachado é uma grande vantagem, né? Muito vantajoso mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento do piloto automático adaptativo, que é uma das melhores coisas que tem nesse carro, né? Isso realmente é fantástico. O funcionamento do piloto automático adaptativo é muito simples. Simplesmente você ativa aqui, ó. Então ele já... Uma vez, vamos mudar a visão aqui. Vamos colocar os assistentes aqui, tá certo? Então a gente vai colocar aqui o funcionamento. Então vocês estão vendo que o radar do piloto automático adaptativo, ele está já percebendo que tem um carro ali na frente, né?
Você pode inclusive aumentar a velocidade configurada aqui, a gente pode colocar 70 km por hora, que é o limite aqui, né? E vocês podem ver que eu não preciso fazer absolutamente nada, ele não aumenta a velocidade. Por quê? Porque ele está percebendo que tem um carro aí na frente. Então é uma funcionalidade que eu considero assim fundamental, muito interessante o funcionamento do piloto automático adaptativo, até mesmo porque ele tem uma função de parada autônoma de emergência. Você não precisa nem se preocupar em frear o carro, que ele freia o carro automaticamente. Até um pouco, vocês viram, né? Saiu o carro da frente, ele vai, vocês podem ver que ele vai levar a velocidade de novo para 70 km por hora. Se aparecer alguém na frente, ele reduz a velocidade. Você pode aqui, através desse botão, reduzir a velocidade, a distância ao carro da frente, tá vendo? Você pode colocar uma distância menor, aí ele vai aproximar o carro em relação ao carro da frente. Se você quiser um pouquinho mais de segurança, você pode ampliar aqui a distância. Ele normalmente, quando você liga o carro, quando você liga o piloto automático adaptativo, ele deixa uma distância mais ou menos média. Então é muito interessante, o funcionamento é fantástico. É lógico que em trânsito urbano ele leva a parada, só que até você se acostumar a perceber que o carro vai parar mesmo, se você não fizer nada, ele vai parar, você dá um certo medo, entendeu? Porque, né, a gente está acostumado a ver o carro na nossa frente, você vai frear. Com esse carro aqui você não precisa fazer nada, ele simplesmente percebe que tem um carro parando na frente e ele para o carro, né? A única questão é o seguinte: no trânsito anda e para, ele não funciona de uma forma completamente autônoma, porque ele leva, por exemplo, o carro até a parada, ele imobiliza o carro, porém, depois do carro parado, ele emite uma mensagem aqui no painel falando ACC, né, que é o Adaptive Cruise Control, pronto para arrancar, mas ele não arranca automaticamente. Ele te obriga a colocar a acelerar o carro, tá certo? Então ele não vai fazer a saída. Então dizem, né, que o piloto automático adaptativo é um sistema de condução autônoma nível 2, né? Lembrando que existem 6 níveis de condução autônoma. Nível 0, que não tem condução nenhuma. O nível 1 seria os pilotos automáticos convencionais. Os pilotos automáticos adaptativos com frenagem autônoma de emergência, como é o caso desse carro aqui, já seria considerado um nível de condução autônoma nível 2, né? E aí você tem o primeiro carro de condução autônoma nível 3 no mundo, que é o Audi A8, que ele anda e para, ele conduz o carro de forma autônoma, inclusive volante, direção, em determinadas circunstâncias. É importante considerar que o Passat, no 2015, quando ele chegou, ele tinha o sistema de manutenção ativa em faixa, e isso foi suprimido na linha 2016, porque o piloto automático adaptativo, eu não vou fazer nada, o carro vai frear, quer ver, ó? Pessoal, vamos ver se tá farol, não, o farol tá verde, ele não vai frear. Se tivesse um farol vermelho e o pessoal da frente freasse o carro, como vocês estão vendo que ele está reduzindo a velocidade automaticamente, né? Aí, ó, esse cara tá... Aí ele percebeu que ele ia parar, ele parou o carro e eu não fiz absolutamente nada, né? E aí liberou da frente, ele continua andando. Agora, ele só reinicia o carro, a circulação do carro. Ó, vamos ver. Ó, eu não fiz nada, ele vai frear o carro, tá vendo? Ó, eu não tô fazendo nada, dá até um certo medo aqui, né? Porque a gente tem o instinto de chegar e parar o carro, né? Vocês viram que agora ele apareceu aí, ACC pronto para arrancar. Se sair o carro da frente, ele não vai acelerar sozinho, tá certo? Vocês estão vendo que ele está monitorando, ele percebe que tem um carro na frente. Esse carro ele tem o sistema Start-Stop de desligamento automático do motor em paradas temporárias, mas tá vendo? Ele não larga, então você tem que dar um toque no acelerador e ele sai. E deu o toque também, você não precisa fazer mais absolutamente nada, que ele vai continuar andando de forma autônoma, né?
Então, essa é uma grande funcionalidade. Eu acho que a única coisa que, eu não sei porquê, mas eles tiraram o Lane Assist, né? Que é o sistema de manutenção ativa em faixa. Eu acho que isso aí está fazendo uma certa falta, né? Porque, por exemplo, você podia soltar a mão do volante e ele faz... É interessante que ele tem até a câmera aqui que faz a leitura das faixas, mas foi desativado esse recurso aqui no Brasil. De qualquer forma, enfim, só o piloto automático adaptativo já é uma grande funcionalidade, bem interessante, porque você se preocupa muito e a funcionalidade do piloto automático ele aumenta muito, né? Agora, o carro em si, o Passat, é realmente fantástico, 25 mil quilômetros, é um carro feito para a Alemanha, mas foi muito bem tropicalizado, porque ele aguenta aí os trancos nesse tipo de via no Brasil e continua muito íntegro. Então, é isso. Então, esse eu gostei demais. Agora, é um carro grande, quase 4,8 metros de comprimento. Tem mais de 2,8 metros entre eixos, então é um carro muito grande o espaço, vocês viram aí, a gente já mostrou o espaço. O consumo dele aqui, no nosso percurso, ficou em torno de 9,5 km por litro de gasolina. Eu não achei muito bom, porém, levando isso em consideração que é um carro com muita performance, e aí a gente acaba acelerando muito, fazendo algumas acelerações, então eu acho que nesse contexto eu acho que tá bom o número, tá? Mais ou menos o nosso Golf 1.6 é um pouquinho mais econômico, faz em torno de 11,5. Mas é isso. Então esse é o Passat, nossas impressões dinâmicas do Passat Highline.